Boa noite a todos e todas. Estamos aqui para falar de paternidade presente. É um privilégio muito grande falar dessa pauta tão importante. Eu acho que é uma pauta permanente aqui no nosso coletivo, né? Paternidade presente. Eu acho que a gente sempre vai estar falando sobre isso, porque a gente realmente não tem muitas referências, né, de paternidade. Então, quando surge alguém para conversar, a gente sempre fomenta esse diálogo. Michele está aqui, que legal, um privilégio ter sua presença, obrigado. Então, deixa eu ver aqui, nosso início. Muito bom. E entre essas pautas, né, do afeto, da nossa humanidade, a gente tem que trazer isso à tona, né? É uma espécie de revolução que está acontecendo. Ah, que legal! Você viu o vídeo da Carol Pinheiro? Que legal, Letícia! Muito bom! Muito bom, muito bom. Que legal, irmã de Curitiba. Puxa, que legal! Eu fico muito feliz com isso. É bom demais ter essa troca com vocês. Eu acho que se não fosse isso, a gente não estaria assim nem metade do caminho, sabe? Tudo que a gente faz, tudo que a gente consegue é através dessa troca, através desse fortalecimento de vocês. Babá dos Sonhos, nossa, como a Babá dos Sonhos nos ajuda com atividades, com dicas de dinâmicas, né, para o desenvolvimento das crianças. E mais legal, né, que a gente nem se conhecia, sabe? Assim como ela, várias pessoas se aproximaram e tem fortalecido com a gente. Pai das Pretinhas, muito legal também conhecer esse nosso irmão, que ele veio, trouxe também dicas, perguntou o que eu estou fazendo, né? Pediu dicas também. E aí a gente trocou, né? Trocou, acabei fazendo uma amizade aí no percurso. Assim como ele, nossa, quanta gente entrou na minha vida através dessa ajuda mútua, né? A ancestralidade africana, ela ensina isso pra gente, que a gente cresce em conjunto. Não tem essa, né, de querer ser sozinho, né? A gente cresce se ajudando mesmo, se aquilombando. E é um privilégio muito grande, sabe? Receber ajuda, poder ajudar, fazer diferença, receber diferença de vocês, receber essa ajuda de vocês, né? Então, assim nasceu o coletivo, assim ele se mantém e assim ele cresce, né? Quanta gente incrível! Eu estou aqui há 10 minutinhos, ó. Já passaram 5 pessoas incríveis que não existiam na minha vida há pouquíssimo tempo atrás e hoje eu já praticamente preciso, né, delas para crescer. A Bruna aí também, mais uma, ó, 10 minutos, 6 pessoas incríveis já apareceram aqui. Pessoas que me ajudam, me ajudaram demais. Nossa, vocês são presentes, gente. Obrigado. Nosso irmão tá chegando. Olha ele aí. E aí, meu irmão, tudo bom? Tudo bem, boa noite. Poxa, boa noite, irmão. Que alegria poder falar com você. Você é uma referência para mim. Eu tenho uma admiração muito grande pelo teu exemplo. Eu estou acompanhando já há um tempo, esperando essa chance de falar com você, mas a agenda sempre tinha algum problema. Mas hoje, finalmente, eu tenho esse privilégio. Axé, meu irmão. Obrigado pela presença. O privilégio é meu, eu que agradeço pela Poxa, oportunidade, no momento de estarmos juntos e de socializar algum tipo de conhecimento, de compartilhar. Essa é a nossa tarefa. é verdade, irmão, é verdade. E compartilhar, isso que é importante. Bom, para começar, queria que você compartilhasse para gente, né? Quem é, né, esse irmão que é advogado, é capoeirista? Como é que é essa trajetória? Fala um pouquinho de você para a gente poder conhecer a tua história. Bom, o nome que o colonizador me deu é Cláudio Fonseca de Oliveira, né? O nome que a ancestralidade me deu é Obal Uagê. Obal Uagê. Eu tenho 48 anos,
Estou advogado, sou capoeirista, sou Elegum Xangô, Omorixá, Nil Yaxé Pofonjá. Eu sou iniciado para Xangô no culto de Orixá pelas mãos de Mãe Estela de Oxóssi, do Yaxé Pofonjá. Eu já sou um ebome. Sou também professor de francês e Nossa, pai de duas crianças lindas, né? Uma chamada Bárbara Estela, hoje com 22 anos, e Pedro de Oliveira, um garoto com 16 anos, nascido na França e que hoje está comigo aqui no Brasil. Isso é um pouquinho de quem sou eu. E pai também de muitas pessoas no campo da ancestralidade, visto que eu sou Ojubonã de algumas pessoas, ou seja, eu sou pai pequeno de alguns filhos que não são biológicos, mas são filhos também por extensão. Esse é um pouco, esse sou eu. muito bom. E o que é isso? Para quem não tem ideia do que você está falando, o que é o Jubonã? O que é isso? Como é que o paternar se relaciona com isso? Olha, o Ojubonã quer dizer olhos do caminho, Ojuonã, Ojubonã, Ojubonã, Bo quer dizer adorar, aqueles olhos que adoram o caminho. O Ojubonã, ele é o que nós conhecemos no culto de Orixá como o pai pequeno. É aquela pessoa que vai tomar conta de um neófito, de um futuro iniciado. Sim. E também do iniciado durante toda a sua trajetória, né, de vida religiosa dentro do culto de Orixá. Então, eu sou pai espiritual de algumas pessoas. É aquela pessoa que está ao lado da mãe de santo, que a mãe de santo ou o pai de santo entrega essa pessoa aos cuidados para que ele caminhe no seu Onã. Onã quer dizer caminho. Perfeito. E você teve, assim, um pai presente, que eu percebo que você fala, né, da sua filha, do seu filho, com um certo carinho, um certo afeto. Isso vem só de você? Você recebeu esse afeto também antes do seu pai? Como é que se construiu essa afetividade paterna? Olha, em verdade, o meu pai biológico, ele faleceu, eu era muito pequeno, meu pai morreu afogado na praia de Mar Grande, na ilha de Vera Cruz. Né? Eu sou oriundo de uma família de 6 mulheres. Eu fui criado por mulheres. 6 mulheres, mulheres negras, mulheres muito fortes. O referencial masculino que eu tenho, ele vem de um senhor chamado Dejaí. Dejaí era meu tio. Ele ocupou esse espaço. E que pese a orientação sexual dele não ser heteronormativa. Meu tio era um homossexual. Mas a referência que eu tinha de homem era desse senhor chamado Dejaí, que infelizmente também veio a falecer muito cedo. Meu tio morreu com 42 anos, esfaqueado numa situação de homofobia. Mas a referência do masculino que eu tenho é dele. Mas eu tive muito afeto por essas mulheres, me deram muito afeto. E depois eu também, já adolescente, chegando para o candomblé, eu encontrei muitos pais e muitas mães, né? Uma família extensiva, né? O candomblé é uma família extensiva. A capoeira também me deu alguns pais, né? Os mestres da capoeira, os professores. Então, eu recebi afeto por um coletivo. Perfeito. Então, tudo isso ajudou a constituir a sua paternidade, né? Esse pai que você é hoje foi influenciado por toda essa vivência, tanto no candomblé como na capoeira. Sim, com certeza. Né? Quando eu me descobri pai foi muito cedo, né? Eu tava com 24 anos quando eu tive Bárbara. Não foi uma coisa muito simples, porque não foi algo planejado, né? Como nós temos uma ideia de planejamento. Mas Bárbara veio
E aí eu tive que me construir pai. Até hoje eu me construo pai, né? Legal. Pai, eu sou um pai em construção, né? Muito bom. Buscando dentro desse universo, do universo negro, né? Exercer a Sim, minha sim. paternidade. Perfeito. Você não se vê então como um pai que já está formado, que já está pronto, né? Está sempre aprendendo, sempre descobrindo novas coisas, né? Eu venho assim buscando uma compreensão holística dessa realidade da paternidade, né? E Sim. a paternidade ela é dinâmica, né? Sobretudo quando a gente trata de estruturas sociais complexas para o povo negro. Então, dentro dessa perspectiva, a gente tem que sempre se reinventar, sempre se redescobrir, porque as violências são muitas. Então, diante dessas violências, a gente tem que buscar transmutar para exercer uma paternidade um pouco mais amorosa com os nossos, né? Perfeito. A gente sabe que a trajetória do povo negro foi e é uma trajetória de muitas violências. E se nós não tomarmos cuidados com a reflexão dessa paternidade, nós podemos também ser seres violentos com nossos filhos. E aí que está a descoberta de, a cada dia, tentar ser melhor como pai. Perfeito. Essa fala sua é importantíssima porque tem muita coisa guardada aí, né? A gente tem que se transmutar diante das violências que a gente sofre devido ao racismo. Então, como é esse processo? Como é que eu posso ser humilhado, maltratado, rechaçado no trabalho, na faculdade, na escola, em toda parte, e ainda assim forjar um pai afetivo, um pai amoroso e um pai carinhoso com os meus filhos? Como é que eu faço essa construção, meu irmão? Olha, eu sempre busco, eu acredito que hoje existe muito esse termo de afrocentrado, né? Afrocentrado. Minha filha, inclusive, me ensina muito sobre as questões conceituais, enfim. Mas eu acredito que é a ideia de coletividade, de aquilombamento, de solidariedade e de constante reflexão de condutas. Eu penso muito nisso, né? Estar muito atento ao que esse universo exterior violento vem, como ele se comporta em você, e você não tentar reproduzir isso no seu universo. Eu acho que essa é uma das grandes tarefas da paternidade, né? De também de é, defesa seria a palavra, defender os nossos filhos, né? Poder exercer também um espaço de autoridade sem violência, né? Porque assim, o homem negro ele foi muito construído com essa ideia, essa objetificação, porque a gente fala de objetificação feminina, mas há também uma objetificação masculina. Sim. Então, essa, né, desse lugar desse homem austero, desse homem brabo, desse homem, né, empoderado por uma violência, eu acho que buscar desconstruir isso e passar a informação, passar a orientação que tem que ser dada a seus filhos com um pouco mais de leveza, com um pouco mais de carinho, de afeto, porque muitas vezes nós não recebemos a ideia, né, a ideia de que, até da própria palavra, né, eu te amo, eu gosto de você, é sempre a coisa assim, se defender, você tem que fazer isso. Então, saber fazer o equilíbrio disso tudo. Perfeito, muito bom. E eu fiquei numa dúvida, né? Você estava comentando que tem uma filha, e nas gerações dos anos 80, anos 70, até 90, eu diria, a ideia era que o homem ele tinha um universo e a mulher um outro. Então, essa coisa do carinho, do afeto, do cuidado era mais do campo do feminino. E o homem era mais para ensinar o filho a jogar bola, andar de bicicleta, mas essa coisa do toque, da palavra, do cuidado, sempre ficou mais para a mãe. Então,
Como é que foi essa criação de uma menina, né? Você também dava banho, penteava o cabelo, escolhia a roupinha, ou isso ficava tudo para a mãe e você só fazia as coisas lidas socialmente como de homem? Olha, quando eu tenho Bárbara, a minha avó, ela fala para mim, porque a relação na época com a mãe de Bárbara não era uma relação que já tinha terminado, essa é a verdade. E aí a minha avó, mulher negra, falou: você não vai me envergonhar, você vai assumir sua filha. Então essa própria fala era uma fala de assumir na manutenção, não é? Tanto que minha avó falou assim: você vai sair da minha casa e vai cuidar de sua família. Então eu era basicamente um pai mantenedor, eu tinha muita preocupação na manutenção. Como eu tinha sido também construído e forjado num ambiente feminino, eu tinha talvez por essa convivência um certo afeto do toque, quando eu tinha tempo também, nesse sentido, né? Que talvez seja uma desculpa, mas também isso, porque eu tinha 3 empregos para manter tudo isso. Então, eu chegava, mas eu tinha dar banho, acho não. Pouquíssimas vezes dei banho, dei alimento, dei comida, mas não era uma coisa que era tão corriqueira, não. A minha preocupação mais era a manutenção mesmo. Sim, Com sim. Pedro, a mesma coisa. Com Pedro, a mesma coisa. Com Pedro, ainda talvez mais difícil, porque eu estava numa situação de imigração, eu morava na França, e aí a coisa lá também não era tão simples assim, e eu tinha que trabalhar muito. Eu lembro que eu saía muito cedo para trabalhar eu entregava jornal, eu lavava prato, eu fazia mudança, enfim. Eu tinha muitas atividades na intenção sempre de, Pedro tem que estar com a estrutura boa. Mas aí com Pedro eu tinha isso, porque a tarefa era dividida. Porque quando eu chegava, a mãe de Pedro era dançarina. Então, na hora que eu chegava do trabalho, por volta das 9, 10 horas, era a hora que ela saía para trabalhar. Pedro está até aí. Até bom ele ouvir isso. Pedro, convida a sua irmã para participar aí. Que bacana, cara. Que vivência. Então era uma loucura, né? Porque eu vejo essa fala também. Tem várias teóricas, né? Principalmente mulheres, autoras pretas, que falam que o homem preto, na realidade, ele não é tão afetuoso nessa criação, tão conectado, essa coisa do cheiro, da criação com apego, pela questão do laboral mesmo, de ter que ir para a rua. Muitos têm até que sair da escola com 14 anos já para correr atrás de um dinheiro aí para ajudar em casa, para chegar junto ali. Os pais, às vezes, pedem que esse jovem saia da escola para ele poder botar dinheiro em casa mesmo. Então, esse lugar, né, de não estar provendo afeto, muitas vezes é algo que as próprias circunstâncias impõem ao homem preto, nessa realidade de ter que ter 2 empregos já desde cedo e ter que estar correndo atrás o tempo todo. Então, não é tão simples, né, como algumas pessoas às vezes colocam, que o homem preto é menos afetuoso, menos carinhoso ou menos emotivo, né? Eu acho que essa humanidade às vezes é meio que roubada do homem preto, né? Com certeza. É uma humanidade roubada e é uma construção também de discurso que a gente não pode estar nesse lugar do afeto. Mas existem diversas maneiras de afeto. A própria ideia de manutenção é uma ideia de afeto, é uma ideia de cuidado. Né? Quando a gente está pensando que para aquele filho não falte nada, atrás disso, né, pode não haver o toque, porque também é uma construção machista com essa situação, com essa característica do afeto, mas não deixa de ser. Então também é uma ideia roubada, de uma ideia às vezes talvez equivocada, de que o homem negro ele não exerça seu afeto. Talvez possa não exercer pela questão do toque, ou por uma perspectiva que foi dada do feminino. Mas eu sempre me vi super afetivo, até os meus limites também. Mas eu sempre Que tive essa legal. preocupação. Eu sempre tive essa preocupação, sim, da manutenção. Porque é inevitável esquecer isso.
porque nós viemos de histórias de superviolências, né? Violências físicas, violências simbólicas, e isso está marcado, né, na nossa existência. Então, quando um pai negro ele se preocupa que o seu filho ele tenha a possibilidade da subsistência, da sua subsistência garantida com dignidade, isso é afeto. Sim. Muito importante. Nossa, essa fala é tremenda, porque eu percebo que existe uma expectativa que a gente se encaixe num padrão posto, né, do que é ser afetuoso, do que é ser presente também, né? O coletivo se chama Pais Pretos Presentes, e aí muitas pessoas já têm uma noção própria ou social do que é esse presente, né? O que é estar presente na vida de um filho, né? Isso também vai estar de acordo, vai variar, né? Pela vivência da pessoa, pelas condições que ela tem, pela criação e educação que ela recebeu também da própria família. Então é muito importante essa fala de que às vezes ser provedor é ser afetuoso na própria percepção, na própria concepção, né? Também é um modelo de afeto, né? Com certeza, com certeza. E Muito talvez seja bom. um equívoco pensar que a falta de afeto, né, se dá apenas para o homem negro, não. Eu, por exemplo, sou militante na área de direito de família e até tem um jargão que se usa no direito de família que eu não gosto, que é separou da mãe, separou do filho. Né? Mas isso não é só para o homem negro, isso é para os homens. Né? Aí não está só pautado para o homem negro. Então, por trás disso existe também uma construção, mais um braço da ideologia racista, né? Como se o homem negro sempre tivesse culpado também com esse rompimento. E não é bem assim, mesmo porque eu mesmo não conheço nenhuma pesquisa que aponte esses números, né? Então, eu acredito que a ideia do afeto é para todos. Perfeito. Nossa, é muito importante falar com você, que é uma pessoa que é da área, que milita na área. Então, se você traz isso, né, que não existe dados, não existe uma pesquisa, não existe algo concreto apontando para esse homem preto, na realidade é mais uma faceta do racismo estrutural operando aí nessa análise também, que acaba criminalizando a paternidade preta, né? Interessante. Com certeza, não tem o que eu vivencio a dia no tribunal é que a gente vai discutir uma questão econômica, né? Quando há rompimentos, há discussões, há litígios econômicos. E como o direito brasileiro, até então, ele é muito voltado para a ideia da maternidade, que é o espaço da mulher de cuidar, há uma tendência de julgamento em que pese haver hoje um discurso, uma construção jurídica ideológica de que a criança deve ficar com aquele que está mais preparado para ficar com ela, não só no campo econômico, mas no campo afetivo. Mas a gente ainda vê uma ideologia dos magistrados de tentar com que essa mulher a todo custo fique com seus filhos. A ideia da maternidade, né? Aquela que gerou que deveria ficar. Então, os homens, às vezes, se perdem nisso, porque aí, quando há uma discussão também de divisão de bens, né? E nessa divisão de bens e guarda, normalmente a guarda fica com a mãe, o homem tende a não querer perder bens. Né? E aí as coisas se confundem. Perfeito. E a paternidade preta, ela tem alguma especificidade? Ser pai preto confere ao homem alguma coisa que só ele vai ter? Ou paternidade é tudo igual? Não tem diferença se é paternidade branca, preta, indígena, enfim? A paternidade preta é totalmente diversa, porque nós temos a marca de uma cor que nos subalterniza, que nos coloca num lugar de cidadãos de segunda categoria. Então, para você exercer a paternidade preta, você vai ter que ter uma construção de
ter um ideário, uma construção e uma atitude defensiva. Então você vai ter sempre que estar instruindo esses seus filhos, que se tiver essa coloração da pele, que eles sofrem as agruras de um racismo estrutural, institucionalizado. Então, há um diferencial aí, que é ensinar esses seus filhos que a cor da pele dele os coloca em situação de vulnerabilidade. É bem diferente de um menino, de você ter uma paternidade branca, que é uma paternidade do espaço do privilégio. Então, você vai ter sempre que ensinar. Por exemplo, a minha filha está com 22 anos, Bárbara teve uma formação numa escola de classe média que é majoritariamente branca. Então, talvez nessa construção dela não se percebia como uma menina negra. E depois, nesse trânsito entre Cláudio, terreiro de candomblé, capoeira, então ela foi passando por uma transformação, acredito eu, pela possibilidade de estar nesse outro lugar. Já com Pedro, Pedro nasceu, a cor da pele de Pedro é mais negra do que a de Bárbara, então o fenótipo de Pedro, ele está mais vulnerável a violências. Então eu tenho que sempre ensinar a Pedro como se defender dessas violências, por exemplo. Então, de plano, isso já nos demonstra que a paternidade negra, no que se refere à educação de seu filho, ela é diferenciada, porque você vai ter que ensinar mecanismos de combate ao racismo, mecanismos que coloquem essa criança numa estima, um trabalho da estima dessa criança, por exemplo, porque nós sabemos que desde o livro didático até os espaços de mídia, eles nos colocam em situação de segunda categoria. Então, você, como pai preto, vai ter que dizer a essa criança: você é bonito, você é potente, você pode, você merece. Então, você vai sempre estar num trabalho de autoestima, mas, ao mesmo tempo, você vai ter que dizer: se defenda da polícia, né? Se você sofreu uma abordagem, a situação é assim. Você, provavelmente, em alguma situação, você vai sofrer discriminação. Veja que isso não pode interferir na sua subjetividade, isso não pode te desmerecer. Então, você está sempre num papel de pai capacitador. Entende? Então, totalmente diferente. Perfeito. E aonde que você consegue esse conhecimento, né? Você trouxe aqui que é preciso ter um esforço consciente para empoderar esses filhos racialmente, para levar a ele uma autoestima, uma fé de que ele também tem a potência, que ele tem condições, que ele pode e deve se admirar, se amar. Como que você consegue esse conhecimento? Isso é algo que você alcança teoricamente? É algo que foi feito com você mesmo na sua infância? São rodas de masculinidade que você frequenta, livros que lê? Onde que você se alimenta para chegar nesse lugar onde você está hoje? Olha, é todo um esforço e uma construção, né? Tem muita leitura, tem muito entendimento e uma discussão também acadêmica do que é a questão racial no Brasil. Por exemplo, eu, nas minhas graduações, eu sempre discuti as questões raciais. Aí você pergunta: você sempre se enxergou negro? Você sempre teve esse diálogo? Não. Sofri as agruras do racismo, eu sempre sofri. Por exemplo, quando eu era adolescente, eu, como todo garoto negro da cidade de Salvador, sofri várias abordagens da polícia, já apanhei da polícia, já fui parado em muitas lojas do shopping, já fiquei muito nu em loja de shopping, né? Já tomei muito tapa, eu já passei, já não pude pegar o ônibus em determinado horário e ter que ficar até ao arraiar do dia para poder chegar na minha casa. Então, eu sofri tudo isso. Agora, os espaços de comunidades de aquilombamento me ensinaram muito. A capoeira me ensinou muito a me defender. A capoeira me empoderou muito. A capoeira também trabalhou essa raiva interna que eu tive, né, durante muito tempo. Depois, o candomblé, que sempre foi um espaço de acolhimento,
né, um espaço de reconhecimento, de construção de identidade negra. Agora, depois, eu tive acesso a formações políticas no campo racial, eu também produzi coisas pequenas nessa área, e quando eu fui para o direito, eu continuei a fazer essa interlocução. Então, todo esse capital vivido, todo esse capital intelectual, eu coloco à disposição dos meus filhos. Por exemplo, Bárbara, eu acho que hoje ela já está com um bom caminho andado, no sentido de se reconhecer, de se colocar na sociedade como uma mulher negra, com a capacidade de reflexão bem maior. Pedro ainda está em construção, mas tudo isso é dado para eles, inclusive na palavra, inclusive no discurso, né? Então foi essa trajetória durante esses anos das minhas vivências que me possibilitaram isso. Porque assim, o racismo está em todo lugar, né? E às vezes você se sente seduzido. Por exemplo, eu vivi na França, eu vivi na Alemanha. Nesses lugares tem racismo também, forte. Agora, tem um outro modus operandi. Mas aí eu fui ler tudo que eu pude, né? M. César, Cheikh Anta Diop, Dubois, e aí eu fui passando por, né, Florestan Fernandes, e aí agora eu estou num diálogo sobre feminismo negro. Eu estava falando com a minha filha, né, que tem chegado muita coisa da literatura do feminismo negro, e eu estou me apropriando, e eu acho que isso tem a ver também com as encruzilhadas da vida. Por quê? Porque, por mais que eu seja um homem, eu vivi no seio de grandes mulheres, né? Assim, a ideia de, né? Porque assim, até tem um equívoco aí, assim, acredito, conceitual, né? A gente fala de matriarcado no candomblé, não é bem assim. O candomblé é uma religião matrilinear, o poder feminino é muito forte, mas existe muito do masculino, né? A capoeira ela é uma cultura de homens, enfim, mas sempre teve o espaço das mulheres, então também não é um patriarcado, é patrilinear, é bem diferente. Então a gente tem que ter essa compreensão. Muito bom. Nossa, é muito bom te ouvir, porque a gente tem a impressão de que toda essa discussão que está se levantando hoje, de masculinidades, paternidades, a própria influência, né, inclusive do feminismo negro, é algo de agora, de círculos universitários de agora, mas pelo visto você já tem uma boa trajetória aí problematizando essas questões do empoderamento, principalmente empoderamento e letramento racial, e de forma independente, né? Quer dizer, você frequentava algum coletivo ou algum grupamento racial para ter esse estudo? Olha, no início não, porque assim, a gente até perdeu agora a Jorge Portugal, né? Jorge Portugal acabou de falecer. Eu tive sorte também de encontros, bons encontros, né? Eu sempre gostei muito de filosofia. Eu já, aos 14 anos, eu já estava lendo Nietzsche, já estava lendo toda uma estrutura eurocêntrica, epistemologia eurocêntrica. Mas eu era negro, então eu me sentia, eu tinha acesso a determinados conhecimentos, mas quase na totalidade eurocêntricos. Mas eu saía daquele livro, ou eu saía da Biblioteca Central dos Barris, e eu ia para o São Gonçalo, eu ia ver Mãe Estela. Depois eu ia para o Pelourinho jogar capoeira, né? E aí, ao mesmo tempo que eu estava jogando capoeira, o Olodum estava em uma grande ascensão, eu via todo o universo branco privilegiado chegando na cidade. Então, eu não tinha um capital conceitual, mas eu percebia. E as pessoas falavam, pô, de uma outra forma falavam. Agora, depois eu fui ter acesso a leituras, né? Fui ter acesso a leituras, isso me impactou muito, né? Eu gostava muito de Spike Lee nos anos 90. Então, Spike Lee estava começando a fazer um cinema com a discussão racial. Aquilo ali eu estava aprendendo já. Malcolm X,
Já estava lendo Malcolm X, enfim. E aí Perfeito. depois eu sempre fui também uma pessoa muito ligada à sociologia. Eu não sou um sociólogo, mas eu faço uma interlocução muito forte com a sociologia. Então, eu fui fazendo esses ajustes, esses remendos. E aí, nisso, eu fui caindo para a literatura negra. Né? Steve Biko, pronto. Aí, chegamos no ponto. Steve Biko foi o divisor de águas na minha vida. Porque quando eu li Steve Biko, eu aí entendi tudo. E aí eu me tornei, vamos dizer assim, um militante. E acho que naquela época eu me tornei um militante, por conta de Steve Biko. Mas um militante um pouco violento, no sentido de eu fui entender. E Steve Biko tinha uma militância contundente, né? Sim, Pronto. Então eu vou me apropriar daquela discussão de Steve Biko. E eu queria me sentir um Steve Biko. Eu queria fazer os ajustes pela força também. Né? Isso aí depois veio Nelson Mandela, veio outras literaturas que muitas me fizeram chorar, muitas mexeram muito comigo. E nesse sentido, eu acho que eu fui agraciado pela vida, de me compreender. Aí eu entendi tudo, aí tudo se casou, né? Aí veio candomblé, capoeira, leitura, o próprio espelho, né? A ideia do espelho, se olhar e olhar a realidade social de uma cidade. Salvador é uma cidade com 88% de pessoas negras, contudo, essas pessoas sempre estavam escanteadas de qualquer processo na cidade, inclusive geográfico. E aí isso ia me trazendo raiva. Mas essa raiva, ela foi produtiva, no sentido que me fez avançar para os estudos e a compreensão e a tentativa, né, de descortinar o fenômeno. muito bom. Nossa, é muito boa essa reflexão, porque ela mostra que é preciso, ao mesmo tempo que tenha essa raiva contida, a gente tem que ter também uma sabedoria para poder transitar nessa realidade, né? Que eu conheço muitas pessoas, até mesmo bem maduras, né? Que já estão aí com seus 50 anos, 60, mas que não souberam, ou pelo menos não conseguiram transitar nessa realidade social, nessa opressão racial e acabaram caindo numa espécie de negacionismo, né, em que você fica ali isolado num quarto com seus livros e não interage porque você entende que nós somos oprimidos estruturalmente, então por isso não vai haver qualquer chance de, eu diria, promoção social, né? Você não vai conseguir ter uma família, não vai conseguir ter um emprego, porque o racismo não vai te deixar crescer ali, você não vai conseguir ter uma vida digna. Então, por isso você acaba se fechando, não tendo até, às vezes, uma vida social. Muitos pretos acabam tendo essa posição muito, assim, na defensiva, eu diria, né? Pelo racismo estrutural, e aí não se aventuram, né, a ter essa família, esse emprego, tentar configurar ou forjar uma vida nesse Brasil que a gente sabe que é dominado pelo racismo, né? Como é que você consegue estar aí com 2 filhos criados, uma carreira que é tão admirada, ao mesmo tempo ter uma cultura tão rica, né, pelo candomblé, pela capoeira, e ao mesmo tempo sabendo que nós somos estruturalmente massacrados pelo racismo? Como é que concilia tudo isso? Que eu acho que essa que é a sacada que muita gente não consegue, né? Casar tudo isso e conseguir transitar nessa multiplicidade de realidades que está nos cercando. Como é que você questionou tudo isso? Olha, chegar nesse lugar não foi fácil. Tem muitas dores nesse processo, né? Teve muitas angústias, mas é uma ideia também de rompimento, dizer não, eu vou passar por isso para que as próximas gerações tenham mais empoderamento do que a minha. Claro que há uma consciência de limitação, e isso é um dos problemas
que levam as pessoas, e aí você é perfeito na sua fala, a se encastelarem, porque o encastelamento é uma defesa. Né? Até nos terreiros de candomblé, muitas vezes os meus irmãos falavam assim, a gente admira você, porque você é intramuros e você é extramuros, né? Porque é muito mais fácil, talvez, você viver num ambiente fechado e entre os seus, onde há uma autoajuda, onde há uma generosidade, um coletivo que vai, né, conseguindo se manter, do que você sair para a cova dos leões. Mas eu sempre pensei nessa estrutura de, ora, eu vou fazer o máximo que eu puder para romper, porque se eu rompo, eu vou abrir caminho para outros. Né? Tem até a música, né? Eu vou aprender para ensinar meus camaradas. É uma ideia mesmo, talvez romântica, talvez até romântica, né? De desbravamento. Mas, assim, os arquétipos, inclusive, os arquétipos dos próprios orixás, as suas narrativas, as suas epopeias, falam desses rompimentos, né? Quando você pega um Ogum, um orixá Ogum, o Aciauaju, aquele que vai na frente com seu idá, com seu facão, e ele abre para os outros virem. Então, eu também fui impregnado, né, por essas ideias. E aí a coragem, né? A gente também tem que ter coragem de poder sair na frente. Mas, assim, é um processo talvez até cansativo, porque é de reflexão constante, né? A gente sempre está se revisitando, a gente sempre está se repensando para poder conseguir avançar. Mas eu tenho eu não acredito nessa coisa que o céu é o limite para negro, não. Não acredito, não. Entendeu? Eu acho que a gente, nessa estrutura social, as limitações estão aí sim. Agora, cabe a nós romper até onde possamos. Entendeu? Perfeito. Porque eu imagino que você seja lido como, na linguagem branca, né, como um bem-sucedido, né, pela sua carreira, pela sua trajetória. Ou seja, você tem uma penetração muito grande no mundo branco. Então, como é que é isso? Como é que você consegue estar aí nesse cotidiano com pessoas que são racistas, né? Resumindo, como é que você faz para ter esse convívio, manter a sua saúde mental, criar seus filhos, né? Você não vive num isolamento, né? Você tá girando aí, tá circulando, né? Olha, para o branco eu sou um ousado, né? E ousado, conseguiu. E para o branco eu sou um adversário. Eu sou um adversário, pô. Entendeu? Eles não conseguem compreender como eu consigo falar francês fluentemente. Nossa! Eles não conseguem compreender como é que eu consigo advogar. Por exemplo, eu sou advogado generalista, mas eu sou generalista porque eu gosto de ser generalista. Porque eu resolvi conhecer várias áreas do direito. Eu incomodo, né? Eu incomodo. Agora, sim, eu estou muito bem resolvido nessa guerra. Eu estou armado. Então, e outra, eu também sou de uma divindade que é o dono da justiça, né? Eu me aproprio disso também, talvez. Então, eu não estou nem aí para juiz, eu não estou nem aí para promotor de justiça, eu não estou nem aí para... Sabe, eu tô para brigar, bicho. Eu sou desses. Eu sou... eu não sei. Mas assim, eu fui perdendo a timidez, eu fui vestindo a roupa da guerra. Aí vem Steve Biko, né? Eu resolvi também ficar nesse lugar. De o juiz falar, eu ouvir, eu contradizer, mas aí ter todo instrumental jurídico muito bem técnico, qualificado, para pontuar, né? Quantas ações os juízes na questão racial, eles impugnaram pedidos, decisões, eu falei, eu vou agravar, viu, excelência, no rosto, eu falei, eu vou agravar, viu? Eu vou agravar, excelência, vou agravar. Por exemplo, chegar no tribunal e o juiz chamar a advogada branca de doutora e me chamar de você, o senhor, e aí eu também chocar e falar, e você...
coisinho, aí se assustar. Não, Excelência, é porque você chamou a colega de doutora. Eu estou no mesmo lugar dela, é porque eu tenho que ser você. Entende? Mas isso é cansativo, mas eu já estou nisso, né? Eu já estou eu já estou nesse lugar. Mas assim, eu incomodo. Sim, é muito boa essa reflexão. Você coloca, então, o aquilombamento como esse lugar que vai gerar a sua energia para poder manter essa máquina girando, né? O terreiro, é a capoeira, o aquilombamento, então ele se coloca como algo essencial para a pessoa preta na sua visão? Super essencial. Sem coletividade nós não vamos chegar a lugar nenhum, a não ser hospício. Entendeu? Vamos ficar doentes. É verdade. Se nós não nos unirmos, nós não pudermos fazer isso, que também já não é fácil, porque a gente sabe que as estruturas do racismo, elas afetaram muitos irmãos nossos, que não compreendem do processo e muitas vezes não militam juntos, entende? Mas eu acredito que é fundamental estar junto, desenvolver. E hoje a gente está tendo um momento melhor, né? Tem muitos coletivos aí. Muitos coletivos fazendo várias atividades fundamentais juntas. Está bem melhor que antes. Tenho certeza disso. Mas, bom, eu sou esse, né? Que aprendi a me defender nas rodas da capoeira, das navalhas, dos pontapés. E aí, hoje em dia, é os pontapés desses espaços do privilégio branco que chegam e que se incomodam com o seu lugar. Mas aí você tem que ocupar o lugar. Ocupar o lugar, de cabeça erguida, entendeu? Engolir seco e dar a resposta, dar o recado. É interessante essa opinião, porque ela é polêmica, né? Que eu vejo muitos segmentos da militância jovem hoje batendo forte nessa ideologia de ocupar o lugar. Eles acreditam que ocupar o lugar é se colocar no meio do opressor, porque você vai estar estruturalmente ali entre racistas. Então, o ideal seria você crescer entre pretos e não ocupar lugar onde está dominado por brancos, né? Mas assim, é o jogo das cadeiras, né? Eu penso que é o jogo das cadeiras. Então, vamos todos negros brincar da cadeira e vamos tomar mais cadeiras. Porque aí, quem sabe assim, a gente ocupe lá, nos lugares deles, e tenha mais lugares para nós. Porque assim, ó, se os espaços qualificados são, né, ditos qualificados numa estrutura social, numa estrutura democrática, né? Que Milton Santos já nos ensinou que essa democracia é mitigada, mas enfim, se a gente ocupa esses espaços e se a gente ocupa eles com os nossos de forma consciente, provavelmente a ideia é que haverá políticas para nós, do que só eles lá ditando as regras e ocupando e determinando privilégio para eles mesmos. Então, eu discordo dessa perspectiva. E também, assim, não é ingênuo essa ideia, né? Porque tem muitos também negros que eles, quando vão ocupar esse lugar, talvez eles se esquecem ou eles sejam absolvidos, né? Abduzidos por essa coisa. Mas aí que está o que eu chamo de autorreflexão cotidiana. Perfeito. Porque eu ocupo esses lugares, muitas vezes. Mas eu sempre digo, eu sei de onde eu vim. Excelente. Eu sei de onde eu vim. O problema não é ocupar, é como se ocupa, né? Não é só ocupar para chegar lá e agora cheguei, sou vencedor. Não é essa a ideia, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Senhor, intelectual negro, está em França. Daqui a pouco o senhor estava produzindo uma literatura muito voltada para o colonialismo. Estava dando, né? Estava dando suporte a eles. Quer dizer, foi seduzido. Tantos outros que são seduzidos.
Entendeu? Agora, a questão não é não estar no lugar, a questão de estar no lugar é ficar seduzido. Por exemplo, eu hoje, como advogado, militando, eu posso agora querer só tomar uísque no meio deles? Não, eu posso até tomar no momento, mas eu tenho que voltar e tomar minha cachaça sentado na beira da soeira com os meus, entendeu? E aí que há aí que há a amálgama, que às vezes a pessoa não compreende. E aí é um perfil meu. Cláudio vai e transita lá, mas como é que Cláudio é um cara que teve um certo refinamento, ele consegue ainda afinar? Não, porque eu sei de onde eu vim. Então, eu tenho que estar comigo e eu gosto também. Aí é afeto, né? Aí é afeto. Não é porque eu visitei a cidade de Champagne, tomei champanhe caro, que agora eu não posso tomar cachaça, por exemplo. Perfeito, perfeito, muito bom, meu irmão. Nossa, que aula, assim, vários pontos aqui tratados que são muito, muito importantes. Essas reflexões são importantíssimas, né? Alguém que conseguiu assimilar isso, entender o modus operandi aqui nessa sociedade para passar por isso de forma saudável. Assim, eu tô assim maravilhado com a tua experiência, porque ela confirma muita coisa que eu já estava assim sinalizando, né, também de como ocupar, o que ocupar, se deve ocupar, né? E a partir do momento que se ocupa, como se colocar, né, nesse espaço. É muito bacana, né, saber de alguém que está fazendo isso de forma consciente. É muito importante, porque essa ideia de não ocupar para não se contaminar, ela também acaba impedindo, né, a evolução e a mudança do status quo. Então você acaba abrindo a estrada para que outros também se inspirem para fazer parecido, para fazer como você, e quem sabe ir até além, né, através do teu exemplo. Então é fundamental essa aula que você dá aqui, porque leva a gente a refletir sobre como se comportar nessa realidade racista do Brasil. Muito obrigado, meu irmão, de verdade. Eu que agradeço, eu que agradeço. Mas é uma vivência, né? É cotidiano. Agora, sim, isso exige muita disciplina. Eu me considero uma pessoa super disciplinada. Eu estudo muito, eu trabalho muito. E eu me trabalho muito, né? Eu sirvo também algumas ideias de estar com o corpo forte, a cabeça forte. Eu cuido muito do meu corpo, eu cuido da minha cabeça, eu cuido da minha leitura, eu cuido do que eu falo, entende? Sim. Não, assim, é uma ideia de retrabalho, porque enquanto alguns estão no campo do prazer, eu estou no campo de uma construção. E aí eu sinalizo isso sempre para meus filhos. Aí Pedro sempre está ouvindo isso, né? A gente tem que se superar. Até tem uma brincadeira na minha família, eu falo, tem que estudar até pocar o olho. Eu brinco sempre isso, né? Estudar muito, ler muito, ser bom no que se faz. Eu persigo isso, até para deixar para os meus. Então, por exemplo, eu sou um Ojubonã. Se aquele filho pequeno meu, ele quer caminhar comigo e aprender, ele vai aprender. Ele não vai aprender se não quiser. Porque eu me preparo para dar para ele. Entendeu? Aquele pessoa, por exemplo, agora, sempre eu estou pegando alguém que é negro para fazer uma formação no campo jurídico. Trago para perto de mim para ensiná-lo, deixar ele bom. E muitas vezes a gente vê as deficiências, porque a gente tem deficiências históricas na questão do ensino, né? Desde o ensino fundamental, é diferente. Então, aí tem que ter a paciência, tem que ter o afeto, tem que ter a persistência de manter aquela pessoa ao seu lado, entende? Então, acho que é essa a ideia também de formação, né? De constante formação.
Nossa, que frase incrível. Tem até que anotar, tem que ter a persistência de manter aquela pessoa ao teu lado. Caramba. Você não vê isso hoje. Hoje é o contrário, né? O primeiro deslize já querem cancelar você. O que tem de preto cancelando preto, essa cultura do cancelamento entre nós é uma coisa assim assustadora. Então, quando eu vejo alguém falar em ter a persistência de manter um irmão entre nós perto, caramba, isso aí já é uma aula, é uma frase que já é uma aula. É, mas é verdade. Caramba, é Assim, ó, verdade, meu irmão. Poxa, eu tô maravilhado. se você vai criando, no meu caso, um, um arcabouço de estudos intensos, quem está chegando tem suas deficiências. Você pode se tornar impaciente com aquilo. E se você não tiver a sensibilidade de entender que aquele é um irmão que veio da mesma senzala e que eu não posso largar a mão dele lá e deixar ele lá, porque eu vou para casa grande, aí você persiste. E ainda você tem que estar em injeções de ânimo, né? Você pode, consegue, você vai, vamos lá, entendeu? É isso. Nossa, sem palavras, irmão. Obrigado de verdade. O Instagram vai cortar a gente antes que ele corte. Queria saber se faltou alguma coisa que você queria deixar aqui registrado, que eu não perguntei ou que não deu para dizer. Quer deixar algum recado, alguma palavra para quem está te acompanhando aqui, querendo ser uma pessoa melhor, querendo se encontrar melhor enquanto pessoa preta? Alguma dica de leitura, do que fazer, conselho, enfim. Quer deixar alguma palavra final? Olha, eu quero primeiro agradecer pela oportunidade de estar aqui dividindo isso com você. Acontece. Adorei seu sorriso, sua gentileza. Me passou afeto. E deixo a mensagem de para meus irmãos todos que estão aí presentes, de fazer uma imersão nessa leitura sobre os negros, né? Não é uma reafricanização, mas compreender as estruturas que vieram de África e deixaram para nós, outras epistemologias, né? E se aqui lombar mesmo, dar as mãos, fazer uma autoanálise de onde se acerta, onde se erra, e tentar caminhar junto para ver assim. E outra, chegar nos espaços mesmo, para a gente ocupar, acho que a gente tem que ocupar. Vamos ocupar e depois que a gente ocupar, vamos dividindo isso aí. Quem sabe assim a sociedade brasileira melhora. Perfeito. Perfeito, irmão. Nossa, obrigado por esse momento, obrigado por compartilhar tanto com a gente. Ah, tem que te pedir permissão também para subir esse vídeo lá no nosso canal do YouTube, para que mais pessoas possam acompanhar essa conversa. Pronto, isso aí já está à disposição, né? Opa, obrigado, irmão. É nosso. Tá certo. Muito obrigado, te agradeço imensamente. Uma boa noite, um ótimo final aí de semana. Eu te agradeço demais por esse espaço. Eu estava muito tempo desejando essa conversa, que eu sabia que ia vir coisa boa, que ia vir aprendizado e não deu outra. Então, espero que a gente tenha outras trocas futuramente. Muito obrigado, meu irmão. Teremos, com certeza. Vamos nos encontrar em algumas encruzilhadas da vida. É isso. Baixo. Então, axé. Tamo junto. Abraços. Abraço.